Do esporte aí com meus amigos Fábio Gomes e Cássio Cardoso, enfrentando a chuva também. Fábio chegou cedo, né, Fábio, aqui desde o Bom Dia Bahia. Mas, Cássio, boa tarde aos dois. Chovendo muito, né, Cássio? Boa tarde, Cássio. Chovendo muito. Chovendo bastante a cidade toda, né, Cássio? Muita chuva, algum ponto de alagamento já. Na Avenida Garibaldi, ali também da Avenida Centenário, complicada a cidade. Casé, a nota triste é a confusão, né, que aconteceu no jogo Esporte Fortaleza, que a gente vai falar a partir de agora, né? Mais um ônibus sendo cercado, bomba caseira arremessada, 6 jogadores feridos e o fato lamentável, já a gente traz todos os detalhes. História que se repete, né, rapaz? O povo não toma vergonha mesmo, não tem jeito, E né? vai continuar se repetindo, viu? Enquanto não houver medidas duras, eu falei isso aqui já na TV algumas vezes. Nós vamos noticiar em breve mais um caso de violência. Por quê? Autoridades lavam a mão, acham que é uma coisa de futebol. E não é. E os próprios personagens do futebol também não se sentem responsáveis de alguma forma para tentar punir de alguma maneira quem participa disso. Então, vão acontecendo os fatos e a gente vai lamentando dia após dia. Então vamos lá, vamos começar. No campo do 4 no ar. Vitória tropeça e só empata na Copa do Nordeste. Já tricolou, vai até o Maranhão e dá uma sonora goleada. Confusão, bomba caseira, fatos lamentáveis de Fortaleza Esporte. É o No Campo do 4 que está começando. No Campo do 4, oferecimento. Arena Esportiva, a bet que você confia. Pronto, boa tarde, Cássio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, minha gente. Vamos começar falando de Copa do Nordeste, a nossa Copa, porque o Vitória ontem enfrentou o Náutico no Barradão e ficou no empate, em 1-1. Otimismo não faltava para os torcedores do Leão. Mas há tempos que eles não sabiam o que era um bom resultado em cima do Timbu. Nos últimos 11 anos foi só derrota ou empate contra o Náutico. E a chance de quebrar esse tabu tinha chegado. Depois de cobrar o escanteio, a bola sobrou no pé de Mateuzinho, que mandou um chute de primeira. A bola passou perto. O Náutico só aproveitando a retomada nos contra-ataques, mas a marcação do Leão estava infalível. Apesar disso, as chances não foram boas e assim acabou o primeiro tempo. O segundo tempo mal começou e Evandro já abriu o placar para o Náutico numa jogada meteórica. Foi o segundo dele com a camisa do Timbu. Muriel não conseguiu fazer a defesa. Em menos de 1 minuto, a rede balançou no segundo tempo. 1-0 para o Náutico. Em escanteio batido por Osvaldo, por pouco o empate não veio. Mas aos 48 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, Daniel Júnior aproveitou a sobra de Mateuzinho e marcou um golaço. Foi o suficiente para empatar o jogo. Foi o suficiente para o torcedor do Leão recuperar o fôlego. Apesar do bom desempenho dos últimos jogos aqui no Barradão e do otimismo lá em cima depois de vencer o primeiro Bavi do ano, a equipe comandada pelo técnico Léo Condé não conseguiu quebrar o jejum diante do Náutico. O empate não foi lá muito bom para o Vitória. A equipe continua fora da zona de classificação em 5º lugar com apenas 5 pontos. Vou mandar um beijo aqui para Ana Trindade, Mariana e Marcão, todo mundo na Alba acompanhando o programa. Cássio Cardoso, Vitória muito longe daquele Vitória do Bavi, né? Bem diferente daquele Vitória do Bavi, um time que não conseguiu imprimir um ritmo forte, que sofreu bastante com a marcação do time do Náutico, né? O Náutico tem um técnico que sabe armar boas defesas e a intensidade, outra, né? E a preocupação diante desse jogo era justamente essa. O Vitória teve uma grande partida, entregou muita energia no Clássico, e normalmente, quando isso acontece, com um resultado positivo, despressuriza. E o Vitória não conseguiu reconectar com sua competitividade para o jogo do Náutico. Conseguiu escapar no brilho do Daniel Júnior, um belíssimo gol. Ele tirou um coelho da cartola ali, né? Poderia ter sido cobrado muito se não acerta aquele chute, porque todo mundo esperava um cruzamento. Mas se não fosse esse brilho dele individual, o Vitória jogaria até o Carnaval do ano que vem, dificilmente faria um gol, porque não estava em uma noite inspirada. Depois do melhor jogo do Vitória no ano e o melhor sob o comando do Léo Condé no domingo, o Vitória fez o seu pior jogo da temporada em casa contra o Náutico. O resultado acabou tendo um dano menor com um ponto que o Vitória somou, mas ainda assim é um resultado que complica um pouco a vida do Vitória, porque mantém o time fora do G4 da Copa do Nordeste. Bom, e a gente vai ouvir as justificativas do técnico Léo Condé, o que é que ele falou para esse resultado ruim.
cada jogo tem sua particularidade, nenhum jogo é igual ao outro. A grande verdade é que a gente fez um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a nossa equipe tem o hábito de fazer aqui no Barradão, de ser uma equipe impositiva, uma equipe com paciência quando pega um adversário fechado. A gente tentou de várias formas ali, mas praticamente, como se diz, estacionaram 2 ônibus ali na frente da área e a gente não estava conseguindo achar espaço. Mas a equipe mostrou personalidade, continuou lutando, tentando. O gol sairia mesmo ou em alguma jogada de cruzamento, ou alguma jogada individual, ou como foi o gol no chute de fora da área, um belo chute do Daniel. Uma pena que a gente fez o gol tarde demais. Talvez se a gente tivesse feito um pouquinho antes, conseguiríamos a virada. Ele deu um nó no Bavi, mas ontem ele teve alguma responsabilidade pelo resultado? Teve. Um comportamento coletivo, bom ou ruim, normalmente ele é também associado ao técnico, né? E o Léo Condé não conseguiu fazer o Vitória pressionar o Náutico, suportar e superar essas linhas defensivas que ele citou, né? Eu discordo dele, ele diz, em algum momento o gol sairia, isso não dava o menor sinal de que isso ia acontecer. O jogo foi transcorrendo, o Náutico abriu o placar com 1 minuto do segundo tempo e o Vitória não conseguiu reagir, foi um chute na direção do gol, um chute do Oswaldo. E aí teve o chute do Daniel Júnior no finalzinho, que, repito, foi um lance de muita lucidez, mas um lance isolado do jogador que fez o seu primeiro gol com a camisa do Vitória. O Léo Condé teve sua responsabilidade, botou o Matheus no lado esquerdo, também não funcionou, o Matheus esgotado. Eu acho que ontem ele não fez um bom jogo, como a maioria absoluta dos atletas do Vitória, que vão precisar ali se concentrar no Campeonato Baiano pro fim de semana, mas semana que vem tem outro jogo em casa para ganhar do Itabaiana pela Copa do Nordeste. E como foi o torcedor? Será que saiu chateado do Barradão? É hora do Explode Coração. Empurra com emoção. Vai começar o Explode Coração. Empurra com emoção. Vai começar o Explode Coração. É 18 partidas sem perder aqui no Barradão. No Barradão a gente quando não ganha empata. Léo Condé é fraquíssimo, fraco demais. Fraco. Eu achei, é minha opinião. Achei ele fraco, as mudanças não foi legal, não me agradou. Léo Condé é o entregador de camisa? Não, o Léo Condé jogou certo, colocou o Luan no momento certo, porque o Vitória, tem que entender, são 3 competições. O Vitória fez a melhor coisa, ganhar da Sardinha, foi a melhor coisa que o Vitória fez. Infelizmente, o time estava de ressaca, a torcida também. Era para deixar o Oswaldo no banco para no segundo tempo. Eu prefiro empatar com o Náutico do que perder pra Sardinha. E dia 20 é pau de novo de vocês. Dia 20 é pau de novo de vocês. Temos 10 anos com esse jejum aí, mas eles podem esperar que a resposta vai ser dada. Então, achei o jogo mais ou menos, mas sabe o que importa? Xalaialaiá. Xalaialaiá. Tarde, já vou indo, preciso ir embora. Até domingo, se Deus permitir, viu? Luciano, o grande cinegrafista. Aquele abraço a todos, viu? Tchau. Empurra com emoção. Vai começar o Explode Coração. Eu senti que dia 20 esse recado foi pra você, Casemiro Neto. Disse dia 20 me espere, foi. Pra mim, nada. Corra do Bahia, vai voltar. Vai voltar? Vai voltar. Corra do Bahia. Correu do Barradão, mas corra do Bahia também, que ele vai voltar. Você sabe disso, Cássio, também. Eu não sei de nada, eu sei que ontem teve jogo, coloca o resultado aqui da Copa do Nordeste pra gente mostrar, porque além de Vitória 1, Náutico 1, a Juazeirense tomou a virada do Maranhão 2-1 e Sport Fortaleza 1-1. Pode botar imagens desse jogo, inclusive, com a bola rolando. Foi um jogaço que o Sport acabou sendo o melhor durante a partida, né, cara? O Sport deu um amasso no Fortaleza, em especial no primeiro tempo, mas também no segundo tempo foi muito bem. Fortaleza, num contra-ataque com o Moisés, abriu o placar. O Gustavo Coutinho empatou de pênalti já no finalzinho da partida, deu números finais ao jogo. Um resultado até previsível, até por isso a gente estava olhando pro jogo do Vitória e disse, o Vitória conseguiu ganhar o jogo do Náutico. O Vitória vai botar 2 pontos em relação ao que o Sport deve produzir, ou até 3, que o jogo do Sport era difícil, e foi. Mas o Vitória, infelizmente, acabou empatando em casa também e perdendo essa oportunidade, né, de entrar
no grupo dos 4 primeiros. E a nota triste é que ontem à noite, depois desse jogo, quando o ônibus saía do estádio, 6 jogadores ficaram feridos com arremesso de pedras e bomba caseira. Coloca o áudio aí. Bomba, foi uma bomba. O que é melhor? A gente vai pro hotel, vai pro hospital, vai pra onde? Atingiram nossos jogadores. Tudo tá aqui sangrando. Hay que pedir ambulância, que a polícia pida ambulância, que vayan al hotel. Porque isso é um absurdo, isso não cabe mais no futebol brasileiro, isso não cabe mais. Estamos todos revoltados aqui. Vamos pro hotel e a gente vai chamar umas ambulâncias. Pergunta pro doutor se o doutor não, mas não tem condição de parar em um hospital público. Dessa situação, Cássio. E eu espero que ele cumpra. E eu não estou colocando nenhuma responsabilidade, não. É porque a gente precisa que alguma medida drástica aconteça. Estamos passando, raspando de ver um jogador, um personagem do futebol morrer na atividade que está cumprindo. Está falando disso há muito tempo. Aconteceu aqui em Salvador, teve bomba explodindo, mas menos de um ano depois, tinha lá a marca da torcida organizada do lado dos dirigentes dos clubes, participando de ação conjunta. Está evidente que a relação não é saudável. Está evidente que as marcas das organizadas são usadas por figuras violentas e as organizadas não conseguem resolver. Os clubes mantêm a relação com as organizadas do mesmo jeito e quem está perdendo isso é o futebol. E a sociedade, porque um evento violento desse não pode passar impune. Mas vai passar. Vai passar, Fábio Cazé. E daqui a pouquinho, infelizmente, a gente vai comentar de novo sobre um episódio desse. Pode deixar até o comentário gravado. A gente vai comentar sobre o episódio de violência. E, infelizmente, em breve, não estou pagando de Nostradamus, não. Em breve, a gente vai, infelizmente, comentar uma morte. Está chegando perto. Está chegando perto. Pedra, bomba, paralelepípedo. O Marinho, ex-Vitória, pegou uma pedra que não cabia em uma mão dele, teve que segurar com as 2 mãos. Foi arremessado dentro do ônibus. Quem quer fazer isso é o quê? Isso, se não fosse associado a futebol, era o quê? Terrorismo. Você jogar uma bomba em qualquer lugar do mundo, é tipificado como terrorismo. Aqui é futebol, não é futebol não. Bom, tá aí o desabafo do nosso Cássio Cardoso. Vamos mudar o foco, falar de Copa do Brasil, falar do Bahia. Eu quero falar do Tricolor, que ontem entrou em campo e acabou dando um passeio, né? 4-0 no Motoclube, Cássio Cardoso. Vamos virar a chave. O Bahia demorou um pouquinho, viu, Fábio? Um gramado muito pesado, um cenário que lembrou muito o jogo do River pela Copa do Nordeste. E com um possível dano muito maior, né? Porque valia a vaga na Copa do Brasil. Mas em 10 minutos o Bahia entendeu que não podia fazer aquele jogo de associação, passes curtos, imprimiu um ritmo forte, começou a criar chance. E aí o drama foi outro. Foi a dificuldade de fazer gol, né? Porque conseguia controlar o Motoclube, mas não fazia seus gols. Até que o Motoclube, numa saída, tomou um contra-ataque, o Stupian foi muito bem, dando a bola pro Cauli. O Cauli sofreu pênalti, para mim, Cauli melhor do Bahia ontem. E aí o Stupian fez 1-0 e a partir do 1-0, o Bahia foi pro intervalo com a vantagem, podia até empatar. E na volta do segundo tempo chegou para resolver. Stupian se aprovou? Difícil. Não dá para dizer que... Não acho que Pela ele foi um jogo ruim. do adversário, né? Mas o adversário, a condição do jogo, do campo, acho que ele foi útil ontem, ele foi importante. Inclusive, era um jogo que realmente tinha que ser um time mais físico do que técnico. E o Bahia só cresceu e amassou efetivamente o Motoclube quando imprimiu esse jogo mais objetivo e mais físico. No segundo tempo, Cauli brilhou, Jean Lucas também. Com 15 minutos estava 3-0 e aí o Bahia rodou o elenco, conseguiu administrar muito bem. Resultado justo, classificação justa e o Bahia tirando um pouco de uma pressão que estava maior, inclusive, por causa da derrota no Clássico. Hora de ouvir a coletiva do técnico Rogério Ceni depois desse triunfo. Eu acho que nós fizemos um bom jogo. De manhã estava muito encharcado o campo, com bastante poças d'água. Nós pedimos o pessoal da comissão vir aqui para olhar. À tarde melhorou um pouco e aí nós tivemos dúvidas para escalar os jogadores devido à condição, não do gramado, que não é dos piores, mas da chuva mesmo, né? E eu acho que a gente jogou bem, pressionou todo o tempo, eles não tiveram praticamente oportunidade de gol, né? Demoramos um pouquinho para abrir o placar, mas sempre tentando fazer o gol e conseguimos passar, conseguimos seguir adiante e passar de fase na Copa do Brasil. Bom, e até para você pode até comentar a coletiva do Rogério, mas ontem teve apenas um jogo no Campeonato Baiano. Eu quero só a tabela do campeonato para a gente já mostrar aqui, para Cássio arrematar, porque o Barcelona venceu o Bahia de Feira, que está aí brigando já para permanecer, mas é muito difícil escapar do jeito que está. E o Barcelona é líder agora, Bahia e Vitória terceiro e quarto. E você veja como está meio que se consolidando ali um G4 mesmo, né? Porque o Jequié tem quinto, 3 pontos atrás do Vitória. O Vitória vai jogar em casa a próxima. Que o Bahia vai pegar a Juazeirense, pelo menos vai ter ponto aí dentro do G4, então a chance do Jequié precisar fazer mais pontos para chegar no G4 é maior.
E o Bahia de Feira está na fase já da promessa, né? Pagar a promessa, fazer alguma promessa, porque a lógica indica que o Tremendão, finalista em 2019, finalista em 2021, vai, infelizmente, visitar a segunda divisão depois de 14 anos. Saiu a condenação do ex-atleta Daniel Alves. João Ventura vai atualizar tudo. Como é que ficou a situação do ex-atleta? O jogador brasileiro Daniel Alves foi condenado nesta quinta-feira pela Justiça Espanhola a 4 anos e 6 meses de prisão. Após o cumprimento desta pena, ele deve ter a liberdade vigiada por 5 anos, ou seja, sempre que desejar sair do país, deve comunicar à Justiça. Daniel Alves também não poderá se aproximar da vítima por um período de 9 anos, nem de seu local de trabalho, nem de sua residência, além do pagamento de uma indenização de 150 mil euros. A advogada de Daniel Alves, ao deixar o tribunal, disse que vai recorrer do caso, pois acredita que seu cliente é inocente. Já a acusação falou que vai esperar para ler a sentença para então se posicionar. A juíza responsável pelo caso, Isabel Delgado, em seu relatório final, disse que houve sexo sem consentimento. Daniel Alves está preso desde janeiro do ano passado, acusado de crime de agressão sexual. Ele é acusado por uma jovem que na época tinha 23 anos. Ela disse ter sido estuprada pelo jogador em um banheiro de uma casa noturna em dezembro de 2022. De Barcelona, João Venturi. Bom, tá aí. A sentença saiu. Enfim, nada do que comentar. A justiça sendo feita aí nesse caso. Um abraço, viu, Cássio? Um abraço, Fábio. Até a próxima. Bom, tá aí, viu, Casé? A gente volta com você. Saiu a condenação e eu acertei o placar 4-0 Bahia. Me devem um jantar. É com você, Casé. No campo do 4, oferecimento. Arena Esportiva, a mente que você confia.